Agora, gente, eu quero falar da liberação do X, né? Depois dessa liberação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, encerrou 2 ações que questionaram o bloqueio da rede. Vamos voltar com a Janaína Camelo, que vai explicar essa história para a gente também. Janaína está com tudo hoje que remete ao Supremo Tribunal Federal. E aí, Jana, o que decidiu então e como que foi, o que alegou, né, o ministro Nunes Marques nessa decisão? Pois é, Evandro, olha só, o ministro Nunes Marques avaliou que houve a perda do objeto dessas ações, porque eram 2 ações que tramitavam aqui no Supremo, né? Uma que foi apresentada pelo Conselho da OAB, inclusive questionando aquela multa de R$50 mil por dia para quem usasse ali subterfúgios para utilizar, para acessar, né, a rede social mesmo, ela estando suspensa. A outra era uma ação do Partido Novo, que dizia aí que essa medida, que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes violava preceitos fundamentais. E a perda do objeto acontece quando o que motivou aquela ação já não existe mais, ou então que houve uma resolução naquele caso e aí então que não precisa mais ser analisado. E de fato foi isso que aconteceu, porque o X já está funcionando, né? Desde o dia 8, no último dia 8, foi a decisão ali do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, decidiu que ela poderia sim voltar a funcionar depois que atendeu ali a todas as exigências aí que a Justiça pedia, que uma era a representação, apresentasse uma representante legal aqui no Brasil, com um escritório físico aqui, endereço fixo, que bloqueasse ali contas de perfis ali de usuários, né, que disseminam notícias falsas, usuários que são também investigados em inquéritos aqui de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, também pedindo aí que fosse feito o pagamento de todas as multas aí que tinham sido aplicadas à empresa, justamente porque estava se negando a bloquear esses perfis. Agora, Evandro, o ministro Nunes Marques, ele não faz parte da primeira turma do Supremo, que foi a primeira turma que referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X. Inclusive, era um ministro que defendia que essa decisão passasse pelo colegiado inteiro, né, pelo plenário, pelos 11 ministros. Inclusive, nessas ações, teve um momento ali que ele pediu manifestação, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República sobre isso, nessas 2 ações aí do Partido Novo e do Conselho da OAB, e ao pedir essa manifestação, ele disse isso, ele defendeu que isso deveria sim passar pelo colegiado. Acabou que a Procuradoria-Geral se manifestou dizendo ser favorável à decisão do ministro, que foi referendada pela primeira turma, e agora então, com o X funcionando, ele deu a... Puxa vida, perdemos a comunicação ali com a Janaína Camelo, né? Mas deu para compreender, então, a maneira como o ministro se expressou em relação a essas ações. É como se não tivesse mais o que discutir em torno do X, hein, Alan Gani? Olha, do ponto de vista dessas ações, não. Agora, do ponto de vista do precedente que foi aberto na sociedade brasileira, a gente tem muito o que se discutir. Eu vejo que exclusão de perfis inteiros, né, com perfil verificado, e a gente não está falando de perfil anônimo, estamos falando de jornalista, economista, até senador da República, eu acho algo bastante perigoso, flertando com censura prévia, por exemplo, né? Exclui-se a postagem, mas não pode-se excluir o perfil inteiro. E daí escala-se a exclusão de uma rede social inteira, punindo milhares de brasileiros, literalmente, que não tinham nada a ver com o caso. Então, acredito que, do ponto de vista jurídico, essas ações agora não fazem mais sentido, porque o Twitter voltou a operar, o X voltou a operar no Brasil. Evandro, agora, a discussão em relação à liberdade de expressão, essa deve continuar, e a sociedade extremamente vigilante em relação aos excessos do Poder Judiciário. Do que você discorda, Piperno, que você estava fazendo algumas caras e bocas aí, enquanto o Gani falava a opinião dele? Não é uma questão de discordância conceitual, é a questão de como o X age, por exemplo, em outros países. Eu acabei de ler, hoje, por sinal, né, eu li a última parte tal do livro Limite de Caracteres, que acabou de ser lançado. Chegou agora ao Brasil, trata exatamente do X, né, de Elon Musk. O título é Limite de Caracteres, como Elon Musk destruiu o Twitter. Bom, entre os muitos exemplos, eles contam como é que ocorreu na Turquia e na China. Na Turquia e na China, ele chegou a viajar a esse país, ele chegou a se reunir com o governo da Turquia, ele simplesmente excluiu todos os perfis que faziam oposição aos governos. Excluiu. Enfim, os governos mandaram
e o X foi lá e acabou com esses perfis. Mas a gente está falando de países democráticos? Não, a gente está falando... mas a gente está falando do modus operandi do X, que fez uma série de acusações confrontando a justiça brasileira. Ou seja, é um país democrático e é um país democrático que tem leis. E ele não quis, em algum momento lá atrás, ele se recusou a seguir as leis. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em outro momento, o velho Twitter excluiu o perfil do presidente Trump. Né? Eu acho que trata-se... Aliás, era o perfil com o maior número de seguidores na época. Ainda na presidência do Jack Dorsey. Depois, entre o Dorsey isso, não era ainda o Elon Musk, o que foi um absurdo a exclusão do presidente dos Estados Unidos, excluir o perfil, enfim, dessa magnitude, é censura também nos Estados Unidos.